experimentar, que alguns chamaram de convergência harmônica. Vamos. Foi um grande movimento de migração de seres para a frequência do tempo natural, para que quando chegasse esse tempo agora, não precisasse ter o cataclisma, pudesse fazer a convergência para a nova era de uma forma harmônica. Essa convergência se conclui no dia 25 de julho desse ano. Agora, né, filho? Daqui 3 dias. Ah, Eita, tem que postar isso aqui. Ah. filho, vai ter que passar. Aí o filho vai ter que estar entregando o ouro do irmão interplanetário antes de postar o dele. Aí o filho vai ter que ver, né? Não, mas vai não, mas precisa, né? Eita, mas olha, pai Joaquim, o senhor hoje veio com uma sacola cheia de surpresa, hein? Filho, eu tava me preparando pra esse dia faz tempo, tô muito alegre, filho, de poder falar disso pra vocês todos que estão ouvindo. Aí eu digo pra você, passou o 21 de dezembro, certo? Não teve cataclisma. Tem um monte de coisa acontecendo? Tem. Tem saculejo da Terra? Tem. Ela vai fazer sua parte, ela não vai permitir que vocês destruam. Mas, se não foram expulsos enquanto humanidade da Terra, é porque acordaram os 144 mil. Nossa. E agora, esses 144 mil estão acordando outros. Estão acordando mais outros. E que vão acordar todo mundo. Que todo mundo está acordando pelo amor ou pela dor. Dentro do seu processo individual e coletivo. Ou seja, se era um mandato, os filhos foram reeleitos. É a primeira vez que tem uma reeleição na história da Terra. Graças a Deus. Salve! Então, para receber o Pai, ele pediu para a gente fazer uma prece que é inspirada na cultura maia. Se chama Prece às 7 Direções Galácticas. Vamos. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúne a gente das estrelas dos antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que acabemos com as guerras. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Hunabiku Evan Maya Emarro. Ayum Hunabiku Evan Maya Emarro. Ayum Hunabiku Evan Maya Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz.
E você, filho? É uma satisfação enorme falar com o senhor novamente, viu? Ei, que alegria, filho! É sim. E depois da nossa última conversa, que repercussão houve aí no mundo espiritual, se houve alguma? E houve bastante, Aham. houve bastante. Acontece que a cada trabalho que nós nós vai também galgando um caminho assim, degrauzinho por degrauzinho, ganhando novas tarefas, né? Uhum. Como se fosse uma promoção. Então, o meu trabalho também tá mudando. Uhum. Tudo tá mudando. E nós tá conseguindo falar com os irmãos lá do alto, com mais claridade, certo? Nossa. Com o tempo, o pai vai deixar eu andar. Que isso? Mas isso é bom ou mal? Depende. Se eu ficar pegado, é ruim. Uhum. Mas se eu entender que o caminho da luz requer que nós vá passando de lugar em lugar, de dimensão em dimensão, Uhum. eu só tenho a agradecer, né, filho? Ei, que Agradecer benção. a você, Oh, a filha, a todos os envolvidos, essa filha que tá sempre aqui, ancorando junto. uhum. Graças a Deus. Salve Graças- então. Salve Pai Joaquim e salve a luz de Oxalá. Ei, salve! Salve! Mas olha que bonito, gente. Eu gostaria de falar disso mais um pouco com o senhor, então, com a sua permissão e pela sua caridade, viu? Claro! O senhor era um preto velho, ou pelo menos se trajava, Apresentava assim, sim, né? se apresentava assim, trajava esta vestimenta. Mas o senhor já tinha, até onde eu entendo, um espírito iluminado, tanto que morava em Aruanda. Claro! Como é que é ganhar promoção já estando nesse cume que representa pra gente um cume? Então, nós não tem só essa dimensão aqui na Terra Uhum. e tem também as dimensões que não cabem na Terra, né? Sim. Então, o trabalho do pai tem a ver com trazer mensagem das estrelas, certo? Sim. Dos povos que muitas vezes vocês não têm condição de contatar. Uhum. Ó. Isso tá se afinando, essa sintonia. Uhum. Por enquanto é isso. Entendi. Até o dia que o pai vai trabalhar no espaço, filho. Ei, Eita. E daí, mas daí o senhor vai migrar, ou então sair dessa colônia onde o senhor está e vai para uma outra, não é assim? aí não é mais colônia. Eita. Porque a dimensão astral da Terra é física, certo? Sim. Nós plasma as coisas, sim. A colônia, ela não existe. Nós plasma. Ah. Entendi. Aí, nós passa a ter menos necessidade de forma. Eita. Nossa, não dá medo? Medo? É, não dá medo? Quê? Medo do quê? Sei lá, você ficar assim, sem forma, assim, deve ser estranho. Mas é que nós, Uhum. onde o pai tá, Uhum. já tem muitos que não tem mais essa forma. Entendi. Nós fica assim tomando forma para se mostrar pra vocês. Tá certo. Isso quer dizer que esqueça então de ver o senhor aqui encarnado na Terra algum tempo próximo? E vai depender dos resultados ainda. Eita. Não dá para fazer nenhuma comemoração. Tá bom então. Olha, passa aí então pra gente pra começar o dia aqui, uma mensagem das estrelas. Uma mensagem
mensagem importante Aham. é que vem aí Eita. um momento de sincronização galáctica, certo? Nossa. A Terra entrou completamente numa nova era no dia 21 de dezembro, certo? Sim. De lá pra cá, filho, estão vivendo um tempo do não tempo. Nossa. Um tempo fora do tempo, certo? Se eu que diga. Ah. E muita coisa está sendo alinhada, Uhum. outras estão sendo bagunçadas. Nossa. Mas a importância é que vocês vão tomando consciência do ciclo, certo? Uhum. Vocês pararam há algum tempo de olhar para o céu. E Sim. estão voltando a olhar para o céu, entender que os astros têm influência na vida de vocês. Não só assim, horóscopozinho também, filho. Uhum. Assim do signo que vocês gostam de ler. Vão falando do tempo, da orientação da vida de vocês. E esse dia se chama Dia Fora do Tempo. É um dia, filho, que nós vai ter que conversar ainda por fim poder entender Isso. de um jeito que todos também entendem, certo? Sim. Que é um conhecimento assim, cósmico, galáctico, universal. Mas, nesse tempo, desde o dia 21 de dezembro até agora, vocês estão passando por uma limpeza forte. E no dia 26 de julho, vai entrar um novo ano, certo? 26 de julho? É, Novo ano? um novo ano. Eu sabia que o filho ia ficar estranhando. Ué, mas esse no calendário maia, no chinês, no nosso não entra não. Tem muitos calendários. Ah. Muitos calendários ancestral, certo? Tá. Vamos falar aqui de dois. Maia e egípcio. Sim. Mas não os maia que estão lá naquela região ali da América Central. Uhum. Os maia clássicos. Nós estamos falando dos maia galácticos. Nossa. É, E tem? e tem. Eles passaram por aqui, Uhum. tempo breve, Uhum. para deixar códigos para vocês. Uhum. Vocês acordar agora, certo? Nossa, sim. Aham. E Então, agora eles são esses mensageiros das estrelas que o pai está podendo transmitir para cá. viva. Não só esses, mas o pai está trabalhando com eles agora, certo? Tá. Fui escalado nessa equipe. Que bênção. Uma benção. Uhum. Muita gratidão. Nossa. Então, o que importa disso tudo? Uhum. Que vão entrar agora num novo ciclo solar. Um novo giro do Sol. Vou fazer uma pergunta também. Pode fazer. Ô, filho, por que o ano, para vocês, começa no 1º de janeiro? Eita. E agora? Você tem uma explicação? Já ouviu? Não saberia explicar. Pai também nunca ouviu. Aham. Nenhum motivo para ser esse dia. Ou como é que o filho acha que os povos antigos contavam o tempo? Então, devia ser pela lua, pela entrada do sol, saída do sol, pelas estações do ano. Arrou, filho! Ah, oh! Exatamente! Aham. Pelo sol, pela lua e pelos outros astros. Uhum. Ah, agora comecei a entender. Porque
Janeiro deve significar o nome de algum planeta. Não! Os meses de vocês, Ah, eu vou falar as palavras assim que os filhos usam para estudar. é. Calendário gregoriano, Isso. instituído mundialmente em 1582, se pai não falha a memória. Sim, fevereiro, dia 24. É Sim. pelo Papa Gregório. Aham. E esses meses são bagunçados, né? Tem um que o fevereiro tem 28, mas de vez em quando tem 29. O outro tem 30, o outro tem 31. Meio estranho, né? Sim. Bagunçado. Ai. Por que julho se chama julho? Júlio César. Arroz. Aham. Por que agosto chama agosto? Augusto. Imperador romano. Ih, pai Joaquim, com um computador na frente, a gente fica inteligente, hein? Ah, não acredito, filho. Tá colando. Mas claro. Tá certo. Ah. Então, imagina o seguinte. Aí um diz assim, mas meu mês tem que ter 31. Uhum. Mas então, se o dele tem 31, o meu tem que ter também. Eita. Vamos tirar de quem? Vamos tirar daquele lá que tem nome de ninguém. Fica Olha. lá, 28. Ô, filho, Sim. isso é ciência? Tá. Isso é ciência? Não. Não. Isso daí é política. Certo? É. Aí, Uhum. vou perguntar também assim. Uhum. Aí no dia 31 de dezembro. Uhum. Dezembro. Lembra o quê? A palavra. 10. E o mês é qual? É o mês 12. Bagunça, né, filho? Sim. Que bagunça. Nossa. É mesmo. Pra que serve um calendário? Uhum. Pra que serve? Pra contar a passagem do tempo. Certo? Uhum. Pra vocês organizar as vidas de vocês, certo? Uhum. Aí vocês organizam nessa bagunça. Uhum. Aí tá bom. Pai já vai chegar lá. Vamos. Aí estamos falando agora do 31 de dezembro pro 1º de janeiro. O que acontece no céu? Ixi. Fogo de artifício. Isso. Mas é que a gente que solta, né? Né, filho? Isso. Vocês sabem lá no fundo da alma de vocês que tinha que estar acontecendo algo lá em cima. Entendi. Pra poder começar outro ciclo. Uhum. Tá bom. Já entendemos isso? Sim. Agora vamos falar dia 26 de julho, certo? Tá. Vamos. Vai, os mais galácticos, os egípcios e várias outras culturas consideram esse dia o primeiro do ano, porque a estrela que chama Estrela da Manhã é Sirius. Entendeu? Sim. E tem uma forte influência. Ela é a mais brilhante do céu de vocês. Nesse dia, ela está o mais alto possível em relação ao Sol central de vocês. Uhum. Ah. Aí, nesse dia, existe uma sincronização galáctica. Vocês saem de uma cultura focada somente no sistema solar. Solar de vocês. Tem muito sistema solar por aí, né? É. Para contatar um sol que é importante para toda a galáxia.
Tá. Ou seja, assim, um ano, que é um giro da Terra na volta do Sol, tem quantos dias, filho? 363, 4. É, 5. É. 365. Ah. Aí, os meses. Vamos esquecer o que foi imposto. Uhum. Vamos lembrar do que as culturas dos velhos faziam. Olhar pro céu. Aí o mês, quem é que dá o mês pra vocês? O mês é a lua. Arroz! Aham. Um ciclo da lua tem quantos dias? Mais ou menos. 7. Mas assim, completo, do mês. Ah, 29, entre 27 e 30. É, mais certinho entre 27 e 29. Aham. Aí fazendo a média dá 28, né? Isso. São 4 semanas. Uhum. Perfeita, de 7 dias, certo? Tá. Em que vocês vivem as 4 fases da lua. Ah, é fase, isso. O senhor falou ciclo, eu pensei em fase. Isso, tá. Bom. Tá. Aí imagina assim, o Sol, quando dá toda a volta, quando nós dá toda a volta, o Sol, Uhum. tem 4 estações, Tá. certo? Tá. Aí imagina que o giro da Lua tem 4 estações. E essas são influências eletromagnéticas que afetam os dias de vocês. Só que vocês não prestam atenção hoje, certo? Uhum. Mas vão começar a prestar atenção agora e perceber que quando a lua mingua, vocês minguam. Quando o sol mingua, é o inverno, vocês hibernam. Ou deveria, né, filho? Ter assim um recolhimento. Então, dentro do giro do sol, tem 13 giro da lua. Uhum. E esse número 13, para todas as culturas que têm a matemática sagrada, é o mais importante. Nossa. Então tem um monte de ciclo perfeito dentro dos outros ciclos. Tem mais ciclos, todos eles são harmônicos. O filho sabe que a natureza é harmônica, não é? Sim. Sim, senhor. Tá bom, nós estamos falando de contagem dos dias. Dos dias. Então, são 13 lunações de mais ou menos 28 dias dentro de um giro do sol. Aí vocês ficam contando 12. Faz tempo. Vocês contem 12. Desde a Babilônia. Não é por acaso que vocês chamam de Babilônia. Todo esse mundo louco que vocês criaram. Nossa. Das cidades, né? Aham. Aí eu vou trazer outra pergunta. Só vou falar mais uma coisa. Tá. Se são 13 lua, cada uma tem 28 dias, Isso. dá 364. É. E aí? Então estão sincronizando o ciclo lunar, o ciclo solar e o ciclo galáctico através do dia fora do tempo, que é esse dia que sobra pra vocês parar, certo? Aham. Para tudo, reflete, que fez bom, que não fez, que ainda tem que fazer, com quem brigou, quem precisa perdoar, como vocês estão se relacionando com todas as formas de vida,
esse dia que as culturas da Terra e de outras estrelas para se sincronizar, para perdoar e celebrar a vida, tá bom? Gratidão por tudo isso. É o dia 25 de julho. Para poder entrar lá no 26 com tudo em paz, né? Antigamente vocês paravam mais tempo. Paravam 5 dias. Outras culturas paravam mais. Então nós estamos falando desse dia importante. Por quê? Porque o tempo, ele não é uma linha reta. O Fio sabe disso, não é? Sim. Aquela linha do tempo que vocês aprendem na escola, faz um tracinho assim, pode dizer, antes do Cristo, depois do Cristo. É uma maneira, assim, não condiz com o conhecimento que já se tem do tempo. Então, filho, vamos voltar lá na Babilônia. Vamos. Aí vocês têm um círculo. Um círculo tem o quê? 360 graus. Tá. Aí pega ele, divide por 2. Aí vocês vão andando naquele ciclo. Andando, termina, começa, termina, começa, termina, começa. Vocês estão que nesse cachorro correndo atrás de papo rabo. Nossa. Aí você pensa assim, relógio, tic-tac, né? É o que tá acabando com a saúde de vocês hoje, é ou não é? Sim. Que vocês estão vendo que ele não tá mais respondendo. As horas estão passando mais rápido. Nossa. Aí tem explicação científica, mas o pai não vai entrar no detalhe. Os filhos vão estudando, vão procurar o que é a ressonância e a chuma. Tá. Aí vão entender por que os ciclos estão mais assim acelerados. Tá bom. Tá dando barulho, né, filho? Tá dando barulho aí? É o cosmos. Então tá. É que eu não tô ouvindo, não. É, tá bom. Aí vocês olham o relógio. É um círculo também, né, filho? Sim. Também dividido em 2. Aí assim, o ponteirinho vai passando 1 por 2, 2 por 3. Aí tá andando ali, vocês estão chamando de tempo. Mas quando anda assim, filho, Quando anda assim, o que acontece? tá andando é o quê? É que nem pegar, se o pai levantar e andar em círculo de uma marcação do 1 até a marcação do 2. Tá andando é tempo, filho. Tá. Sim. Não, filho, tá andando espaço, filho. Ah, entendi. Mas tá contando, calculando o tempo conforme a progressão na linha do espaço. Salve, filho. Vocês estão contando espaço. Vocês estão há muito tempo contando espaço. Não estão contando tempo. Nossa. Vocês fazem uma divisão espacial bidimensional, 3D, uma coisa que é quadridimensional. Como já falava o Einstein, que vocês respeitam tanto a ciência, não é? É. Tempo é a 4ª dimensão. Tá.
tempo ele tem uma verticalidade, uma conexão superior que vocês têm esquecido. Uhum. Vocês olham para o céu e voltam a contar o tempo pelo cosmos. Uhum. Vão lembrando disso. Vão se conectando com a quarta dimensão, que é a dimensão da mente, filho. Eita. Olha, Então, da mente? da mente. Eita. O Então, filho já ouviu falar ah, da quarta dimensão? O que o filho sabe da quarta dimensão? olha, em termos físicos, é um lugar menos etéreo que o nosso, que a quarta dimensão é o tempo só. Salve, filho. Como é que vocês percebem o tempo? Ah, sim. Pela mente. Ah, Aí como que vocês se conectam? É o tempo. Aí eu vou ter que buscar agora as fases que não é do pai, tá bem? tá, É dos estudos que nós temos feito em conjunto, tá. no céu e na terra. Uhum. O tempo é uma frequência Tá. eletromagnética, como tudo. Tem Uhum. suas formas de onda. Essa frequência ela é percebida pela mente de vocês. A frequência do tempo natural, que é regido pelas forças da natureza, não só da Terra, mas de fora da Terra, ele é um fator de sincronização. Faz com que vocês vão se encontrando com as pessoas certas, na hora certa, Uhum. no lugar certo. Faz com que vocês tenham consciência de que existe um todo sincronizado. Uma grande sinfonia. Uhum. Vocês estão nessa sinfonia, conscientes ou não, certo? Certo. Dentro da visão kardecista, que é o que nós começamos estudando, né? É. Você, o pai, as filhas, Uhum. existe um plano divino que é perfeito. Sim. E existe um planejamento reencarnatório que envolve todos os seres que vocês cruzam nessa vida, não é? É. Mas como que vai fazer isso sem contar? Então, pela lei da atração? Pela lei da atração, que são as vibrações de vocês. Uhum. Mas existe uma frequência eletromagnética Uhum. de luz e som, Uhum. que é a frequência da sincronicidade. Muitos pesquisadores da Terra já falaram essa palavrinha mágica. Que é o que faz vocês, rege vocês, orienta vocês estejam conscientes ou não disso. Mas o que acontece? Essa frequência natural, que envolve influências, que chega a vocês, principalmente pelo sol e pela lua, filho. Pela luz do sol, pelo som da lua, certo? Certo. É que é a frequência de sincronização. Tá. Toda a natureza, filho, vibra nessa frequência, que é baseada no tese, principalmente. Aí vocês estão no 12. Aí vocês estão contando 12 ciclos bagunçados dentro de um ciclo solar. Quanto que toda a natureza se orienta
por 13 ciclos harmônicos dentro desse giro do Sol. Certo? Vocês começam a entender agora por que vocês se sentem separados da natureza, né, filho? É. Por que vocês destoem as coisas que vocês precisam? Que vocês fazem parte? Por que vocês estão desmatando o povo em pé, que é as aves? Se são eles que fazem a limpeza do ar para vocês respirar, Entendi. por que vocês acham que a água vem da torneira? Vocês acham que a comida vem do mercado? É, realmente. Vocês estão se sentindo separados da natureza. Ô, filho, isso falando só da natureza da Terra, né, filho? Nossa, Do cosmos. meu Deus. Vocês acham que são só vocês? É, realmente. Todo o universo. Hum, Só tem vida aqui. nossa. Olha quanta soberba, né? É, realmente. Nossa. Quanta inconsciência. Hum, Nós chamamos isso no nosso estudo do tempo natural, filho, de roubo do tempo. Quando roubaram de vocês a quarta dimensão do tempo, tempo quadridimensional, a verticalidade, ou seja, conexão superior. Conexão galáctica. Coisa que os povos antigos sabiam. Que eram capazes até de contatar, visitar, medir os outros planetas. Sem precisar sair da Terra. nossa. Vocês ficam achando, hoje, que as pirâmides dos maias, dos egípcios, dos atlantes, falando só do Egito, né? Vocês acham que é tumba? Faziam todos aqueles monumentos só para botar os faraós lá depois de morrer. Ô filho, É, essas pirâmides, todos esses templos são bem localizados nos vórtices eletromagnéticos do planeta para poder fazer a conexão superior. Se os filhos for botar aí na internet, vão achar todas as coisas que o pai tá falando, tá bem? tá, Procure o que são as pirâmides, tá. quem foram os maias. Procure que vocês vão entender. Aí tá. Eles usavam, filho, para ter essa conexão superior. Orientavam sempre as vidas pelas frequências eletromagnéticas Tá, que vêm do cosmos. sim. Tá bom. Eles, a gente, no estudo que fez dos exilados de Capela, parece que se concentraram alguns dos intergalácticos naquela região e tinham esse conhecimento ainda profundo na alma deles. Ah, Rufo! É isso, filho. Aí eles pegavam e conheciam a alquimia também, né, filho? Mas conheciam de tal forma essas vibrações que conseguiam fazer a anulação da gravidade, né, filho? Sim. Para Nossa. poder fazer as pirâmides. Não tinha andaime naquela época. Não, E tá. faziam nos pontos certos. Tudo é sabido pelas energias eletromagnéticas. Aí hoje vocês, todos continuam tendo essas influências, mas de forma inconsciente. E é preciso voltar a essa consciência, filho, para não destruir a Terra. Não. Para que a velocidade da destruição
desacelere frente à velocidade da regeneração. Para que vocês voltem a olhar para o que vocês realmente precisam consumir de recursos da Terra. E também voltar a enxergar que o cosmo todo está esperando que vocês acordem para poder trabalhar em cooperação. Tá, entendi. Eu tenho... Acompanhando? Eu estou acompanhando, tenho estado analisando um pouco isso, talvez até por direcionamento, para trazer essa ideia para o senhor também que eu queria falar, que a gente hoje utiliza da troca e do dinheiro, pai Joaquim, com fim pessoal e não com fim comunitário. Certo? Uhum. E... Esse é um grande mal da sociedade atual, né? Uhum. Então... Só para complementar o que o filho tá falando, Vai lá. esse é o sentimento de individualismo, né, filho? Uhum. É como se vocês fossem separados um do outro. Mas é tudo uma coisa só. Como diz aquilo que as feiras fizeram a peça no começo, existe uma fonte que está em todas as partes, que os filhos sabem, que é a centelha divina, né? Tá. Todos carregam, que une todos. Uhum. No fim lá, como nós já estudou, no corpo átmico, vocês não têm mais individualidade. Tudo é um só existe o todo. O uno. E esse é Deus. Tá. Então, se vocês voltarem a essa consciência, e essa consciência também de que todas as partes do todo estão em relação o tempo inteiro, vocês vão entender que as soluções também têm que ser coletivas. O senhor sabe que eu falei com um intergaláctico chamado Aishwa. Eu não sei se o senhor já ouviu falar da civilização Yael. Ih, não ouvi, filho! Então, e ele explicou, pai Joaquim, que eles trabalham respeitando 4 leis universais. O senhor gostaria que eu compartilhasse elas com o senhor? Ai, com muita alegria. Ele disse assim, a primeira lei, você existe. E ele disse, você sempre existiu, você sempre vai existir, de algum jeito, de alguma forma, você vai sempre existir. A segunda lei, o todo é o uno e o uno é o todo. A terceira lei, o que você planta colhe, ou seja, aquilo que você emana retorna. E a quarta lei é que a mudança é a única constante, exceto no que corresponde às 3 primeiras leis que jamais mudam. Filho, não precisa falar mais nada, não é? Meu Deus, né? Que interessante. Eles trazem essas ideias pra gente. São simples e, no entanto, a gente nem presta atenção. É um resumo das leis universais, filho. Estão falando aí de impermanência, que é a única constância, né? Sim. Que muitos já falaram aqui, o budismo falou muito. Estão falando aí da unidade, que todas as culturas galácticas falam. Nossa. Está falando aí da vida eterna, que o Kardec foi quem trouxe mais forte para a cultura de vocês. Sim. Está falando de tudo que precisa saber. Eita, que lindo. Mas aqui, vamos falar dos maias. O senhor pediu essa oração. O que fez o senhor ter essa ideia de... É porque é a primeira vez que o senhor vem falando depois que o senhor teve essa promoção? Não! Ah. Já faz um tempo que eu venho colocando pros filhos da casa aqui, onde o pai trabalha, para fazer essa prece pro pai chegar. Tá. Porque o trabalho do pai já vem mudando, como nós estamos falando aqui. Sim, que maravilha. Na natureza, os ciclos são harmônicos.
E as transições também. Então, pai tá vestido na pele de pai Joaquim, porque precisa de uma forma para se apresentar para vocês. Mas desde a nossa primeira conversa, o pai já falou que não tem forma, que assume forma, que plasma. Então, quando começou o trabalho dessa casa aqui, que é nova, que segue, orienta os dias pelos ciclos da natureza, já estávamos nós, correntes da casa, na espiritualidade, guiando os fios da terra por estudo do tempo natural. Pois esse trabalho, que se chama acordar, não por acaso, e carrega um símbolo da bandeira da paz, que é a união de todas as artes, toda a ciência, toda a religião. Foi criado, orientado por essa espiritualidade superior, dentro de uma egrégora que contempla, mas não é só, certo? Sim. Os mais galácticos, nós já estava sendo treinado para guiar eles nesse estudo. Hoje o pai tem um papel de sincronizar os estudos. Ou seja, essa filha estudou o Kardec. Vamos achar no Kardec o que Kardec falou, que cabe dentro dessa nova ideia, que é universal. Galáctica. Nossa. Aí pegar o outro, que estudou astrologia, e ver como aquela lente combina com essa outra lente, como está tudo sincronizado. Aí tem a apometria, aí tem os mestres ascensionados, aí tem as mensagens canalizadas, tem os ET, e tá todo mundo falando da mesma coisa. Verdade. Nossa. Os Exu também, né? Também, né, filho? O senhor sabe que o seu set passou uma numerologia que você consegue calcular o seu nome e para saber o que você é por fora no sentido de ação, o sobrenome para saber o que vem como peso do ancestral e a junção dos dois, que é a conquista do futuro, e o aniversário, que é o que a gente é por dentro. E aí a gente começa a calcular essas coisas, pai, dá certo. Tá certo, se o fio pegar e tocar a lente, tirar a numerologia, colocar astrologia, vai no astrólogo, pede, faz meu mapa astral. Vai dar a mesma coisa. Nossa. Aí toca a lente, vem aqui nos fios que estudam o sincronar maia, pede para fazer o oráculo, ou a onda encantada, que são ciclos também. São ferramentas de autoestudo. Tudo isso é ferramenta de autoestudo, né, filho? Sim. Vai dar a mesma coisa. E vai dar o que você é. Porque tudo é frequência eletromagnética. Se você tirar a lente, tocar essa lente, são telas, código, simbologia, vão dar tudo a mesma coisa. Que é luz e som. Tá certo, entendido. Eu quero tratar mais do assunto agora com o senhor sobre essa mudança planetária. Inclusive, esse intergaláctico, ele disse que nesse ano vai ter um evento de grande proporção, que não vai ser nada feio, vai ser algo agradável, mas ele não podia dizer o que era. E aí, quem sabe, né, a gente não tem alguma pista com o senhor, mas veja aqui o que está dizendo, que eu achei interessante, que eu achei sobre esse tempo que começa do Ano Novo Maia. Não, você tá já intuindo tudo.
que marca a entrada de uma nova energia na Terra, que influenciará toda a humanidade nos próximos 364 dias, tanto nos aspectos coletivos da humanidade, quanto na vida individual de cada ser humano. Rolf, vocês percebem que todos estão passando por esse alinhamento. Uhum. Vocês estão passando de forma individual. As vidas de vocês estão assim, viradas do avesso. Nossa. Aí vocês vão olhar o planeta. Tá pipocando de mudança. Tá. Entendi. Aí vocês vão olhar as famílias, os grupos, tá tudo mudando. Uhum. É o tempo do não tempo. Eita. Principalmente do 21 de dezembro pra cá, até o dia fora do tempo. Uhum. Vocês estão se alinhando para entrar agora no primeiro ciclo solar, e o Sol é a grande fonte de vida de vocês, certo? Uhum. Sim. No primeiro ciclo solar, dentro da nova era. Então, o grande acontecimento que falo é muito relacionado com isso. Com vocês voltar a consciência de vocês para essa celebração do tempo, da vida, da arte e do perdão. Vocês têm uma visão, tem uma frase muito feia que vocês falam. Tempo é dinheiro, né? Nossa. Aí vocês veem o que resulta de uma cultura dessas. Mas o senhor sabe que agora o senhor me deu uma ideia. O tempo é dinheiro, pode ser uma frase bonita, se a gente vê desse jeito, que o tempo é ilusão, então o dinheiro também é ilusão, e quando a gente acordar, nem o tempo e nem o dinheiro. É uma boa conclusão que o fio chega. É uma boa, porque a ilusão que vocês chamam é a manifestação. Tudo que manifesta aqui é ilusão. A única realidade é a luz, certo? Sim. Então, quando vocês acordam, vocês veem que fora daqui não existe tempo, só existe agora. Aqui também só existe agora, certo? Sim. Mas tem na Terra, tempo existe. Tá. Quer ver? Quero. Quando passar algumas horas aqui, o dia vai estar claro ainda. Vai. Daqui a pouco, Aí, mas... chegar, Sim, daí Quando escurece. chegar de noite, É. o que vai estar no céu? O Sol ou a Lua? A lua. Então o tempo passa, Sim, certo? sim. Aí o fio hoje tá novinho, tá com a cara bonita. É. Daqui a 60 anos, como é que vai estar a cara do fio? Nossa. Vai estar meio usada. O tempo passa, né? Sim. Então, dentro do estudo do tempo, se fala assim, tempo é informação biológica. Ele mostra para nós que a matéria se deteriora, Sim. que tudo que nasce morre, que tudo que morre renasce. É isso que o tempo tem para nos dizer. Tá. Tem para também sincronizar vocês, certo? Uhum. Como é que vocês vão se encontrar se não marcar alguma hora ou marcar algum momento? Hoje vocês olham no relógio, estão vendo que também estão se atrasando bastante, certo? Nossa. Vocês pensam assim, vou levar uma hora para ir daqui até lá. Não dá mais. A hora tá passando rápido. Mas no tempo antigo, filho, nós olhávamos pro céu. Então vamos se encontrar na hora que o sol estiver alto. Ou no pôr do sol. Ou vamos fazer uma festa a cada lua cheia.
Porque a fertilidade da terra, a fertilidade da mulher, filho, tudo isso quem conta, vocês é a lua. Vocês esquecem a lua. Vocês contam só o giro do sol. E aí pegam os giros da lua e bagunça tudo, esconde uma alunação e desconectam dela. Dentro do estudo da natureza, Uhum. os homens são regidos pelo sol, as mulheres pela lua. Principalmente, é claro que os filhos também são lunares, certo? Tá. Mas a energia masculina, a mulher também tem energia masculina e os filhos também têm a feminina, Uhum. querendo ou não. Mas dentro dessa ciência, Uhum. vocês estão considerando só o masculino. E o masculino é o guerreiro, é o racional, competitivo. E as mulheres, em essência, trazem uma conexão superior. É o elo do céu com a terra. Nossa. Tanto que elas têm a lua dentro delas. Quando elas estão livres das porcarias, Uhum. dos artificial, elas sangram conforme a lua. Para dizer que algo morreu, que algo tem que começar, certo? Entendi. Aí as mulheres sempre são mais intuitivas, são as geradoras da vida, tem uma visão mais romântica, mais assim de união, né, filho? Sim. Isso antes. Uhum. Hoje tem muita mulher de calça aí, guerreira, é o que mais tem. Que vocês estão levando em conta só o sol. Então voltar a enxergar a lua e seus ciclos e voltar pro 13 como número sagrado e ver que o 12 foi só uma corrupção Sim. proposital do roubo do tempo, Uhum. vocês vão voltar a ativar um outro hemisfério do cérebro de vocês, que é o intuitivo, Uhum. que é o capaz de perceber as outras dimensões, certo? Uhum. Principalmente a quarta. Vocês vão entender que as mentes de vocês estão unidas, querendo ou não. Que vocês criam com a mente, como nós já estudamos juntos. E que esse processo de criação coletiva, quando feito de forma consciente e harmonizada com as frequências eletromagnéticas, Uhum. pode mudar tudo, é o que vai mudar tudo. Então, tem uma tendência de olhar os velhos padrões, as velhas crenças, as velhas maneiras de organização humana, nesse sistema que estamos, sobretudo, ultrapassado, e considerá-las estranhas, sem sentido. Mas se vocês... É só preconceito, né, filho? Uhum. Se vocês começam a ver, vão ver o que tem sentido, o que tem ciência Nossa. e o que não tem. Se é chamar os meses de julho, de agosto, que é os imperadores, Nossa. já imaginando uma sociedade patriarcal e imperialista, certo? Uhum. E bagunçado também, essa bagunça que fizeram para vocês. Assim, o calendário serve para organizar vocês. Uhum. Para organizar a cultura toda de uma sociedade. Aí vocês usam uma coisa irregular e uma batida mecanizada, espacial, material, tridimensional, para organizar a vida de vocês. Uhum. Aí não sabe por quê?
Vocês estão com as mentes bagunçadas, tá? Não sabe por quê? Estão desconectados da natureza, do cosmos. Não sabe por que estão presos na dimensão da matéria. Que estão contando o tempo como se fosse espaço. Aí vocês vão olhar as influências do Sol e da Lua, entender o ciclo da natureza que é perfeita, e quando decidem se integrar a isso, mudam. E o pai não está falando bobagem, porque essa é a grande mudança que muita gente está passando, certo? Certo. E o país Brasil tem papel muito importante nessa mudança. Aham. E não é por acaso que nesse país muita gente acordou através da volta pro ciclo, certo? Uhum. Entendi. Agora, o senhor sabe que muitos espíritos de escola, segundo o que eu tenho lido, têm começado a inspirar a nossa sociedade a fazer exatamente o que o senhor está falando. Deixar de lado o gosto de chegar à conclusão baseada em palpite e conveniência e começar a utilizar a ciência para o bem, não só dos relacionamentos futuros entre os seres humanos, mas para a sustentabilidade do planeta. Ah, Rolf, como Então, nós já conversou, você já sabe que tem energia limpa, certo? olha lá. Mas continua usando petróleo. Uhum. Alguém está ganhando com isso. É, lamentável. Você já sabe que tem que separar o lixo. Aí vocês querem jogar as coisas fora. Fora onde? Tudo é a terra. Fora onde foi boa. Mas a ideia que eu estou falando para o senhor é tipo que eles inspiraram, eu imagino, é uma economia baseada em recurso, que é um sistema onde todos os bens e serviços estão disponíveis sem o uso do dinheiro, de crédito, de escambo ou qualquer sistema de débito ou servidão. Claro! Mas assim, vocês não vão passar de uma etapa para outra assim num salto. Tá certo. Precisa da Tudo transição. É gradual. Sim, sim. Sim. Então o que é essa transição? Certo? É entender. Aí eu vou evocar aqui mestre Germán, Ei. para ajudar o pai a falar. Quem fala muito da relação de vocês com esse sistema monetário, certo? Ah lá. Entender? Sistema monetário, se os filhos quiserem estudar, tem muita coisa aí para pesquisar. Tem. Mas ele é baseado em que alguns têm que estar ganhando, os outros têm que estar endividando. E esses alguns continuam ganhando, continuam estimulando os filhos que tem que comprar um monte de coisa que não precisa. Nossa. Esse monte de coisa que não precisa, os filhos destroem a mãe terra. Então, como que vai entender? Quando vocês assim, buscarem uma vida um pouco mais natural, e o tempo natural ajuda a isso, né, filho? Mas essa vida mais natural vai fazer você entender o que realmente precisa. E quando realmente para onde vai botar essa energia de troca chamada dinheiro. Hoje é a energia, certo? É a energia do momento. Não dá para fugir. Nossa. Mesmo que vocês queiram só trocar, vão ter que comprar o sítio. Sim, sim. Não, precisa de uma transição que são os ecopolos que estão começando a surgir. O que tem um pouco de Não dinheiro, são os mas... ecopolos. Aí o pai vai chamar para a vida de cada um no dia a dia da onde tá agora. Não tem que ir para uma comunidade separada. Sim. Tem que olhar onde eu tô agora. Como eu posso consumir menos recursos da mãe terra? Como eu posso fazer bom uso da energia material chamada dinheiro? Como eu posso ganhar limpo esse dinheiro e gastar limpo? Como eu posso ser mais ecológico no meu dia a dia?
Do que eu me alimento? Que impacto esse alimento tem na Terra? Que impacto esse alimento tem na minha Terra, que é o meu corpo físico? Sim. Até Nossa. que ponto essas coisas que vocês consomem têm substância que bloqueia a percepção de vocês multidimensional e assim mantém vocês presos no sistema. Esse é o chamado. Pra onde vai o lixo que eu tô gerando? Por que eu gero tanto lixo? Nossa. Verdade. Ô, pai Joaquim, como é que o senhor tá aí de tempo? É melhor a gente já ir caminhando pro fim ou o senhor tá, tem possibilidade de mais uma rodada? Filho, é melhor nós ir assim, caminhando pro fim. Tá bom. Então, aqui Então, e... eu quero só chamar uma coisa que o pai deu toda uma volta pra falar, certo? O que o irmão interplanetário falou pra você. Um grande acontecimento mágico que vai ser sem dor. Eu vou falar rapidamente do grande giro cósmico dos 26 mil anos que se encerrou em 21 de dezembro. Sim. Que vocês aqui, terráqueos, já passaram por muitas vezes por esse momento. Mas essa, filho, foi a primeira vez que vocês passaram sem precisar ser expulso do planeta. Nossa. Meu Deus. É como se fosse um tempo de 26 mil anos renováveis de vida na Terra, vida humana na Terra. Outro tipo de forma humana já existia. Tá. Mas vocês estão aqui todo esse tempo, vindo, voltando. Estão presos na roda kármica por falta de consciência, pelo roubo do tempo. Nossa. Entendi. E nesse giro tem outros pequenos ciclos. Rapidamente falando, vocês estão há aproximadamente 5.125 anos vivendo a materialização do espírito. Mas assim, na escuridão, na própria sorte e preso na materialidade da terceira dimensão, para vocês aprender a reforma íntima pelo campo da matéria. Tá tudo dentro do plano, não tá errado, não. Até o roubo do tempo foi sagrado. Nossa. Então, vocês, a partir do susto do 21 de dezembro, olhar para vocês mesmos e pensar, mas se o mundo vai acabar, se outras vezes a civilização antiga deixar escrito para nós, que já teve cataclisma, que expulsou a humanidade daqui, o que eu vou fazer agora? Como é que tá a minha vida? Eita. O que eu tô fazendo do meu tempo? De que é esse tal de Maia? O que mais que eles falaram além dessa profecia? Filho, isso nós chama de acordar. Nós chama também de começo de uma nova era. A era da espiritualização da matéria. E a física quântica ajuda, né, filho? Vocês vão olhar que o átomo é oco, que a matéria é o nada, é o vácuo. E o vácuo é o tudo. E tudo é qualquer coisa, né? Todas as possibilidades. Vocês manipulam a matéria com frequência eletromagnética e o campo mental de vocês faz isso também. A vibração de vocês modifica o giro dos elétrons. Então, só para vocês entenderem que a matéria é energia, certo? Nós chamamos isso de espiritualização da matéria. E vocês têm aí
5.125 anos para fazer essa mudança. Aí vocês também acordaram, muitos de vocês, aí dizia a profecia que precisava de 144 mil que despertassem para essa realidade multidimensional, para ser os farol de luz, que ancorar o amor nesses tempos difíceis, certo? Tumultuados. Aí eu digo pra você, passou o 21 de dezembro, certo? Não teve cataclisma. Tem um monte de coisa acontecendo? Tem. Tem saculejo da Terra? Tem. Ela vai fazer sua parte, ela não vai permitir que vocês destruam. Mas, se não foram expulsos enquanto humanidade da Terra, é porque acordaram os 144 mil. Nossa. E agora, esses 144 mil estão acordando outros. Estão acordando mais outros. E que vão acordar todo mundo. Que todo mundo está acordando pelo amor ou pela dor. Dentro do seu processo individual e coletivo. Ou seja, se era um mandato, os filhos foram reeleitos. É a primeira vez que tem uma reeleição na história da Terra. Graças a Deus. Salve! Salve, salve a luz de Oxalá. Hã? Ei, salve a harmonia da mente e da natureza. Graças a Deus. É, Mas, nesse sentido que o senhor está falando, o senhor já ouviu falar do mestre Cryon? Ronald, você vê ele aqui, filho. Então, eu ouvi dizer que ele falou assim que basta 1% do 1% da humanidade acordar para que todo mundo sofra esse efeito. Desse despertar. As ondas afetam a todos e a luz é muito forte, ainda mais agora. Nossa. Cryon é o serviço magnético. Uhum. Tudo que o pai está falando aqui serve a isso, certo? Nossa. Mas parece Mas tão aqui- pouco. Uhum. É pouco, mas não é. Porque é muito povo esse 1%. Sim. Nossa. Tanto Ai. que vocês estão vendo isso na prática já, filho. Que bem. Aí eu queria chegar Uhum. nesse momento em que vamos entrar, que alguns chamaram de convergência harmônica. Vamos. Foi um grande movimento de migração de seres para a frequência do tempo natural, para que quando chegasse esse tempo agora, não precisasse ter o cataclisma, pudesse fazer a convergência para a nova era de uma forma harmônica. Essa convergência se conclui no dia 25 de julho desse ano. Agora, né, filho? Daqui uns- 3 dias. Ah, Eita, tem que postar isso aqui. Ah. filho, vai ter que passar. Aí o filho vai ter que estar entregando o ouro do irmão interplanetário antes de postar o dele. Aí o filho vai ter que ver, né? Não, mas vai não, mas precisa, né? Eita, mas olha, pai Joaquim, o senhor hoje veio com uma sacola cheia de surpresa, hein? Filho, eu tava me preparando pra esse dia faz tempo, tô muito alegre, filho, de poder falar disso pra vocês todos que estão ouvindo. E lembrem, dia 25 de julho, vocês vão estar trabalhando, a maioria, certo? É. Que querem que vocês não entendam que o tempo se ele tem alguma representação de forma, é a forma da espiral ascensional. Ou seja, são ciclos que vão se repetindo, mas sempre numa dimensão acima, certo? Uhum. Para que vocês possam subir uma dimensão, imagina assim, não dá para ficar girando atrás do rabo. Não. Tem uma vírgula de subida para outra dimensão. Essa vírgula é pausa. Seja um ciclo grande ou um ciclo pequeno, se chama pausa. Uhum. E essa pausa está acontecendo nesse tempo do não tempo.
termina agora, dia 25 de julho. Quem puder parar nesse dia, que seja alguns instantes, e se conectar com a sincronização galáctica, que inclui a sincronização do ciclo humano com o ciclo da Lua, o ciclo do Sol e o cósmico, representado pelo ciclo de Sírius, que vocês consigam pelo menos parar um dia ou algumas horas desse dia para refletir sobre como vocês estão se relacionando com o todo. Pois como disse a lei que o Fio falou, o todo é o um e o um é o todo. Como vocês estão se relacionando com os irmãos terráqueos, com o todo cosmos, com a natureza, principalmente com a Mãe Terra, que é de onde vieram os corpos de vocês. Muitas celebrações em todo o planeta, em toda a galáxia. Essa é uma festividade sagrada que eu tenho certeza que esses irmãos interplanetários que o Fio está contatando sabem disso. E que essa é uma oportunidade de sincronização com eles, que estão prontos para auxiliar a mudança na Terra, para fazer a cooperação, certo, filho? E que espero que vocês despertem para poder enxergar eles. Que quem tiver condição de parar nesse dia, participem em suas cidades das festividades do dia fora do tempo. Façam rituais de conexão com a força telúrica da Mãe Terra, conexão com o cosmos, e que façam também o perdão e a reflexão sobre o ciclo que passou, o ciclo que vem. E principalmente aqueles que já estão mais avançados nisso, façam uma vigília ufológica. Façam uma tentativa de conexão com os irmãos de fora da Terra, pois eles vão se mostrar. Mas, além de o senhor expressar a ideia de um dia, também serve esse convite do senhor para os 364 dias em que esta ideia vai estar pairando no ar, né? Essas atitudes para consigo mesmo e que se estenda não só naquele dia, mas durante a semana e os meses que estão vindo. Porque Tudo senão... isso é para isso. Tá bom, então. Não, porque senão a menina ouve, ela fica triste, diz, ai, mas dia 26 não vai dar. E daí os outros restos dos dias ela fala, mas não deu, então deixa. Que isso? A gratidão, filho. Gratidão pelo Fio fazer essa lembrança. Porque assim, voltem a considerar os ciclos naturais. E voltem com o propósito de se harmonizar com a natureza. Para que a mente de vocês auxilie vocês na mudança que é íntima, certo? De dentro para fora. Que vai também resultar em novas atitudes em relação aos recursos naturais. Aí eu vou chamar vocês para o significado que os fios aqui deram para a palavra acordar. Vamos ver. Acordar significa despertar, significa entrar em acordo, um grande acordo coletivo de regeneração, e significa colorir. Vocês têm que ser felizes, porque a infelicidade, a insatisfação com o que vocês fazem das horas do dia de vocês, e a correria é o que tem deixado o astral, o mental da Terra tão cinza. Então vamos colorir a vida na Terra. Também vamos imaginar como se fossem letrinhas separadas, o A, o C, o O, assim por diante, de acordar. Aí, o Fio pode ajudar depois na edição botando isso, filho? Tá. Que acordar! Agentes de cura e orientação para regeneração divulgam atitudes de regeneração. Viva. Quem são os agentes de cura? Eita. Todo mundo! Todo mundo. Todo mundo! Que precisamos de todos, certo, filho? Nossa. Ninguém faz a mudança sozinho, como o pai já falou.
Nessa era, a era da iluminação coletiva, certo? Não adianta galgar um caminho individual, que você não vai se iluminar enquanto o todo não se iluminar na Terra. E Então, sejam agentes de cura. Orientem quem vocês puderem para que também sejam. E divulguem as atitudes que têm causado regeneração na vida de vocês. E assim chegaremos todos juntos à iluminação. nossa, e tem 3 frases que o senhor me trouxe à memória aí. A primeira é do Emmanuel, que ele diz assim, sugere, cultiva a alegria de ser útil. Ah, E aí, serviço, né? é, e aí agora a segunda, graças a Deus, eu não lembro, mas a terceira é interessante. Sobre o nosso Brasil, paira a bênção da mais grave responsabilidade. Olha, isso daqui foi Chico Xavier que disse, depois de ter desencarnado pela mediunidade de Wagner Paixão. Ele disse assim, sobre o Brasil paira a bênção da mais grave responsabilidade, a da vivência do evangelho puro e simples, em que a fé e a caridade, dando-se as mãos, ilustre para todos os nossos irmãos em sofrimento e negação a presença de Deus. Filho, que através de todas as coisas, toda a sincronia que vocês fazem todas as artes, todas as ciências, todas as religiões, que esse país seja um grande celeiro da regeneração, como o irmão Chico já deixou escrito, Brasil, pátria do Evangelho, como nossos irmãos interplanetários já falaram, que esse país tem um papel muito importante de irradiar para toda a Terra a alegria de viver em harmonia comente com a natureza. Meu Deus. E assim é. O futuro é agora, pai? Só existe o agora. Oh, maravilha. Mas olha, o Interplanetário falou, hein, que breve, em questão de décadas, não pode garantir nada, porque depende muito das nossas escolhas, estarão fazendo contato aberto e público conosco. O senhor já deve estar ciente disso, né? Então, filho, é o que eu tô falando o tempo inteiro. Eles estão aí, só vocês que tem que alcançar eles. Eles já estão aí. Que bem. Mas vocês têm que se limpar. Maravilha, então. Mas olha, aí eles vão se apresentar assim, mais rápido que isso. Vocês vão acordar antes. Meu Deus. Que maravilha. Então tá lindo, tá lindo. Olha, a segunda frase era que a moral é, antes de tudo, um despertar de sentimentos elevados, que foi o Pestalozzi, o mestre de Allan Kardec, que disse isso. Mas, vamos lá. Vamos lá, então, para sua última mensagem. E, sei lá, o senhor quer passar uma ideia a mais aí, uma mensagem vinda dos interplanetários, dos maias, será, assim, de grande valia para nós. E qualquer mensagem que o senhor quiser, na verdade, vai ser bastante útil. Tá bem. Sim. Vocês estão despertando para a magia que há em tudo. Escolham uma vida mágica. Escolham a felicidade. E as energias da frequência do tempo natural. Diz que tempo é arte. E arte não no sentido vulgar da palavra, como vocês conhecem, mas arte como a manifestação da mente natural, a mente cósmica, a mente de Deus, filho. Então, quando vocês estão harmonizados com vocês próprios, com os propósitos de alma de vocês passam a fazer as coisas mais intuída e canalizada pela informação divina do que pensada pela mente 3D, certo? Então saibam que
o plano tem um serviço para cada um. E que o serviço está muito ligado com onde vocês estão agora. Olhem para suas vidas no seu redor, se alinhem com o seu serviço e usem seus dons para regeneração. Divulguem aquelas atitudes que promovem na vida de vocês a regeneração. Compartilhar é a palavra do momento. Como orientação, como diz a prece, as 7 direções galácticas, vocês leiam essas peças também aí, quando puder, mas que diz que vejamos as coisas com claridade, que conheçamos tudo desde dentro, que façamos o que tem que ser feito, que desfrutemos os frutos do ser planetário, que recebamos as bênçãos que vêm lá do alto, que recebamos a harmonia que a Terra nos ensina e que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ou seja, como uma centelha divina, um pedacinho de Deus que mora em cada um. Tudo é Deus, instrumento da semente de amor universal. Então, ame todos os acontecimentos da vida de vocês. Encarem eles como ferramentas de regeneração para vocês acordar e mudar o que tem que ser mudado. E vou encerrar com uma prece que eu estou pedindo aqui a memória da FIA para conseguir falar, que eles estão mandando lá de cima. Mas todos que têm escutado você, filho, de alguma forma estão sintonizados com a magia, certo? Que é a consciência da manipulação das energias. Então, para ser um mago da Terra, é preciso ser a Terra. Nenhum vestígio de medo, nenhum vestígio de rancor, nenhum vestígio de orgulho, nenhum vestígio de autopiedade, mas sim todos vestígios de perdão, gratidão, autocompreensão e amor incondicional. Salve! Arro, Pai Joaquim, graças a Deus. Graças a Deus, filho. Ei, Pai ama muito você, filho. eu amo muito o senhor também, demais. Eita. Mas muito obrigado, viu? Que Deus continue iluminando o senhor. E quem sabe, com a permissão de Oxalá e dos nossos guias, durante o desdobramento, eu possa um dia te encontrar e te dar um abraço. Ei, filho, e assim é. Pedis e recebereis. Maravilha, então. Muito obrigado pelo seu conhecimento, pelo tempo e agora de Uma volta. dica, obrigado não, que você não é obrigado a nada. A palavra certa é gratidão. Gratidão, então. Ei, E não pelo tempo, porque ele não existe, né? ei, Gratidão pela sua existência aqui conosco. Muito obrigado. Até uma próxima. até! Ayum Runabku, Eva Maia, Emarro. É, Salve! salve. Vamos. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em auroras sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tem que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do
Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas dos antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que acabemos com as guerras. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Hunabku Evan Maya Emarro. Ayum Hunabku Evan Maya Emarro. Ayum Hunabku Evan Maya Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz.